dia para você aí de casa nessa sexta-feira, sua linda 10 de agosto. Começamos agora mais uma edição do RF com você para todo o Brasil e confira os destaques do dia. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Bandidos são flagrados em fuga por barranco e promovem tiroteio no Rio de Janeiro. Quadrilha de policiais extorquia bandidos para não registrar flagrantes em Goiânia. Vítimas de assaltos a banco ganham indenizações por dano moral no Rio Grande do Sul. E mais uma esteticista é presa pelo exercício ilegal da profissão. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias nesta sexta-feira, início de final de semana, né? E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você. Você vai ver o resultado de uma nova pesquisa que revela que os cachorros percebem quando os humanos estão chorando. Sabem o que isso significa e por isso agem mais rápido para proteger os melhores amigos. O seu cão é assim também? Pode mandar uma foto hoje, uma selfie com o seu animal de estimação, viu? Eu mostro ainda hoje aqui no programa. 1997-102-4854. Manda o seu nome e também do seu animal de estimação. Bom, agora iniciando as notícias dessa sexta-feira. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Em um caso recente, uma vítima desesperada se joga de um carro em movimento para evitar o pior. A bancária abre a porta e se joga. O carro nem diminui. A mulher chega a rolar no asfalto. Rápido recupera o equilíbrio e levanta os braços para chamar a atenção dos motoristas que passavam. Um para imediatamente, outro encosta logo depois. Ela tenta entrar em um dos carros, mas o motorista assustado não abre. Logo eles percebem o que tinha acontecido e desembarcam para ajudar. A bancária chegava de carro no trabalho na zona leste de São Paulo, quando foi rendida por um criminoso armado. Ele assumiu a direção. Alguns quarteirões à frente, depois de abusar sexualmente da vítima, ainda disse que iria matá-la. Por causa da queda, a bancária machucou as mãos, os braços e o quadril. O criminoso seguiu com o carro, mas bateu 800 metros depois e fugiu. Ele levou R$50. Agora a polícia trabalha em um retrato falado do estuprador. O Brasil tem 6 casos de estupro por hora. São 164 vítimas por dia, em média. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em um ano, foram mais de 60 mil casos. Os estados com as maiores taxas de estupro por 100 mil habitantes são Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rondônia. Os estados com os menores índices são Espírito Santo, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em São Paulo, os estupros aumentaram neste ano. Os dados mais recentes mostram que já foram mais de 5 mil casos. Um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Dado alarmante, né? E falando em violência, o Brasil bateu recorde de mortes no ano passado. Foram 175 assassinatos por dia no país. E parte desse problema está ligada ao descontrole em relação às armas de fogo. Os criminosos roubaram a vida do filho de Manuel. Sem motivo aparente, no meio do assalto, se irritaram com o rapaz. De repente, o outro que estava na moto pediu pro outro atirar. Aí, meu filho pediu calma, não precisa isso. As outras vítimas também pediram para ter calma. E mesmo assim, o outro falou, atira. Aí o cara atirou para cima 2 vezes e de repente mirou pro meu filho e atirou no rosto do meu filho, no olho esquerdo. Marcial tinha apenas 21 anos. O caso foi há 2 meses. No registro, latrocínio, roubo seguido de morte. Mas até agora, os ladrões, que segundo o pai são conhecidos na região, continuam soltos. Facilidade para o bandido ter arma é uma coisa incrível, é terrível. O cidadão de bem sai na rua, ele não sabe se volta, porque ele não sabe que indivíduo que ele vai encontrar na rua. Na maioria das vezes que alguém está sob a mira de criminosos, a arma usada é ilegal. É o que diz um levantamento inédito feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Das 119.500 armas apreendidas em 2017, 95% não foram cadastradas no sistema da Polícia Federal. Ou seja, se essas armas que hoje estão em custódia da polícia de alguma forma forem desviadas, a gente nunca vai poder saber, porque não existe informação e um controle adequado sobre essa informação. Ainda segundo o levantamento, 13.782 armas passaram da legalidade para a ilegalidade. Foram perdidas, extraviadas ou roubadas.
Isso corresponde a aproximadamente 11,5% das armas apreendidas pelas polícias no mesmo período. O que isso quer dizer? Significa que mais de um mês de trabalho das polícias tirando armas de circulação foi perdido. A pesquisa foi feita com dados da própria Polícia Federal. É a primeira vez que a gente tem acesso a esses dados da Polícia Federal, né, de forma trabalhada, e eles são muito surpreendentes justamente porque eles revelam uma grande fragilidade do sistema de controle de armas hoje no país. Não é fácil ter porte de arma no país. É preciso ter sido aprovado no exame psicológico, no teste de aptidão técnica e não ter passagens pela polícia. Além disso, o cidadão que consegue ter o registro tem que saber atirar, mas para apenas se defender. O especialista explica que os custos entre arma e documentação são de R$ 8.000. Mesmo sendo um pai de família, ele comprando uma arma ilegal, ele se torna um bandido, ele se torna um marginal, porque é a mesma coisa de ele estar com um carro roubado. De acordo com ele, é extremamente rigorosa a fiscalização de venda de armas de produção nacional. Este armamento sem registro chega ao país de forma ilegal. Essas armas ilegais, elas têm que ser punidas com severidade. Entendeu? Não pode ter impunidade. Então, como no Japão, se você for pego com uma arma de fogo, você vai responder por 12 anos de detenção e fica preso mesmo. O estudo mostra que para o maior controle dessas armas é preciso a integração e a modernização dos sistemas. Se a gente quer fortalecer o controle de armas no país, a gente precisa aportar recursos, modernizar o sistema, aperfeiçoar a integração entre esses diversos órgãos que têm responsabilidade sobre essa pauta, integrar os sistemas da Polícia Federal com os sistemas do Exército, por exemplo, para que a gente possa, de fato, ter informações qualificadas e poder melhor controlar as armas de fogo, que é o principal vetor de cometimento de crimes no Brasil hoje. Não foram só estes os apontamentos alarmantes sobre a violência. A cada 24 horas, 175 pessoas são mortas de forma intencional no Brasil. O número de estupros cresceu 8,5% em 2017 em relação a 2016. Foram registradas 606 ocorrências por dia relacionadas à Lei Maria da Penha. Todos os dias, um policial foi morto no ano passado. E 5.144 pessoas foram assassinadas em intervenções militares. Ainda assim, a segurança pública custou 84 bilhões e 700 milhões de reais aos cofres públicos. Para quem sofre uma perda irreversível, só há uma maneira da situação piorar: a impunidade. Que não é possível que no país que nós vivemos não tem como alguma coisa ser feita, porque a família está arrasada, minha esposa está em estado de choque até agora. Bom, e agora você vai ver o flagrante da fuga de criminosos em uma área nobre do Rio de Janeiro. Depois de deslizar um barranco, houve tiroteio. De um lado, a orla da praia de Boa Viagem e o Museu de Arte Contemporânea. Do outro, a comunidade do Palácio e um morro usado para a fuga de criminosos. Ao lado de um prédio de classe média alta, os suspeitos descem a encosta durante uma perseguição policial. E começa um tiroteio. Um grupo de pelo menos 10 suspeitos invade a pista e rende um motorista. Todos entram no carro preto e a vítima atravessa a calçada. Os criminosos fogem. As imagens foram feitas por este morador. Estavam voltando baixa ré, subindo o morro de volta, mas os caras entraram só num carro, e um carro pequeno para 10 pessoas pelo menos. A fuga aconteceu quando policiais faziam uma operação nos morros do Palácio e do Estado, no centro de Niterói. Já na entrada, criminosos reagiram e houve confronto. Durante a troca de tiros, um suspeito morreu e um adolescente ficou ferido. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola e um fuzil. O carro roubado foi abandonado e passou por perícia. Os agentes encontraram marcas de sangue dentro do veículo e a polícia acredita que seja de um dos criminosos. O material vai ser usado para que mais um suspeito possa ser identificado. A gente vai trabalhar com a possibilidade de identificar através
desse tipo sanguíneo. E vamos tentar fazer o reconhecimento através da vítima. Para o morador, a violência já é rotina em uma das áreas mais visitadas do Rio de Janeiro. Tem acontecido muito naquela área ali e a gente fica tenso, porque ali é a passagem, nossa, todos os dias, né? Bom, e foi presa em Goiânia uma quadrilha formada por policiais. Eles extorquiam criminosos para não registrar os flagrantes de tráfico de drogas. Eles ainda vendiam o material apreendido. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido numa delegacia da Polícia Civil. O 4º DP de Goiânia, responsável por investigar crimes cometidos nos bairros mais nobres da cidade. Era aqui que estavam lotados alguns dos policiais civis presos na operação. Eles são suspeitos de extorquir criminosos, em troca de não registrar o flagrante policial. Associados advogados cobravam valores que variava de R$1.000 a R$30.000 para que elas não fossem presas. Este homem tinha acesso a toda a estrutura da Polícia Civil, inclusive armas e viaturas. Ele era responsável por armar os flagrantes. Exigiam dinheiro dessas vítimas mediante grave ameaça, inclusive com violência em alguns casos, para receber esse dinheiro e a pessoa não ser formalmente investigada e futuramente processada. Segundo os promotores de justiça, o esquema funcionava há pelo menos 2 anos. Os policiais são suspeitos de não registrar flagrantes de crimes graves, como posse de arma de fogo, venda de medicamentos proibidos ou controlados, estelionato e tráfico de drogas. Além de receber a propina, o grupo também revendia a mercadoria apreendida. Revendiam no mercado paralelo. E tem algumas peculiaridades também, que eles extorquiam as vítimas, dizendo que iam levar profissionais da imprensa para acabar com a imagem dessas vítimas. Tem situações também em que combinam com agentes policiais de falsificar mandados de prisão. Foram apreendidos celulares usados na comunicação do grupo, 2 armas irregulares, medicamentos e cerca de R$13.000. 6 dos 7 policiais indiciados já eram investigados na corregedoria. Vai ser instaurado procedimento administrativo e podem ser punidos, tendo a culpa dessas transgressões, serão punidos e serem afastados até o término do processo, que poderá levar à exoneração. E olha, mais uma esteticista foi presa suspeita pelo exercício ilegal da profissão no Rio de Janeiro. O alerta também para as pessoas que procuram esses falsos profissionais para realizar esses procedimentos. A mulher de 40 anos anda com dificuldade. Ela não consegue se sentar direito, tem vergonha de mostrar o rosto. Ela fez um preenchimento nos glúteos com uma mulher que se apresentou como esteticista. Nem desconfiou quando recebeu injeções de silicone industrial, produto proibido em procedimentos estéticos. Já vinha tudo embalado na seringa e ela não deixava a gente ver nada. Eu só deitei de bruço, tomei anestesia local. Foram aplicados 300 ml da substância em cada lado do bumbum. A aplicação foi feita há 6 anos no local onde a suposta esteticista mora. Cíntia Ataliba, de 42 anos, foi presa em casa, na zona oeste do Rio. No local, ela mantinha um salão de beleza. A suspeita foi liberada depois de 2 horas de depoimento. Para a polícia, ela não apresentou qualquer documento que comprove a formação profissional de esteticista ou de enfermeira, mas confessou que participava de procedimentos estéticos. Qual a sua profissão? Eu sou esteticista. E por que você falou para uma das vítimas que você era enfermeira? Em momento eu falei, eu era o prof. No salão de beleza onde Cíntia atuava, foram apreendidos materiais usados nos procedimentos. Frascos que parecem ser de silicone industrial e um carimbo com registro profissional de terapeuta facial e corporal e outro de enfermeira. A Associação Nacional de Terapeutas informou que o número do carimbo não existe nos cadastros. E a Federação Nacional informou que o registro apresentado por Cíntia pertence a outra pessoa. Segundo o delegado, a suposta esteticista pode estar envolvida em outros crimes. Existe inclusive a possibilidade, nós estamos investigando, de ter ocorrido homicídio, a princípio homicídio culposo. Hoje eu me sinto nada.
uma mulher mutilada. Acabou com a minha vida, simplesmente. Apenas mais um alerta para as mulheres aí que estão em busca da beleza e fazem qualquer procedimento e com qualquer profissional, né? Agora você vai ver o resgate de uma tartaruga que ficou presa em uma rede no litoral de São Paulo. A pesca é proibida nessa região. Cansada e com sintomas de afogamento, a tartaruga ainda não pode ir para o tanque de recuperação. Ele está estressado, ele está agitado, e se a gente acabar colocando ele de volta no tanque após a medicação, ele vai demonstrar um comportamento natural. Só que ele pode acabar se cansando. Então a gente prefere, como as primeiras 24 horas são sempre cruciais para a vida de um animal, para estabilizar ele, a gente deixa uma noite no seco. Ela foi a única que sobreviveu a essa rede de pesca, abandonada no mar entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. Policiais ambientais usaram um facão para cortar o nylon. Ufa! Olha, que alívio, cara. Tô a respirar, hein? Com a maré mais baixa, a rede embolou, já bem perto da costa. Uma área proibida para esse tipo de pescaria. Pelo menos 2 tartarugas morreram presas à rede, que tem 300 metros de comprimento. Aqui nesses tanques, atualmente, existem 30 tartarugas em tratamento. A suspeita é que metade delas teve algum contato com equipamentos de pesca, por isso se machucou. Essa daqui é uma tartaruga da espécie oliva, ameaçada de extinção. Ela teve uma das nadadeiras amputada, provavelmente por causa da hélice de um barco ou de uma rede de pesca. Essa outra chegou com um anzol na garganta. Quando o animal vai à procura desse alimento, ele acaba encontrando a rede de pesca e nesse momento uma nadadeira ou a cabeça acaba enroscando no animal e ele não consegue subir para respirar. A que foi resgatada nesta quinta-feira é da espécie verde. Apesar de bastante debilitada, deve ficar bem. A tendência agora é só melhorar, para ir embora para casa. Bom, e a investigação da morte da policial Juliane descobriu uma casa na comunidade de Paraisópolis, onde ela pode ter sido mantida refém. Existe a suspeita também de que a policial tenha sido vítima de um tribunal do crime. Policiais apreenderam 3 celulares e 3 armas na casa de Elaine Cristina, conhecida como Neguinha. Ela é suspeita de ter participado da morte de Juliane dos Santos. Uma das armas apreendidas era roubada da Polícia Militar, mas não era da soldado. Os peritos colheram impressões digitais de objetos e apreenderam roupas de cama. Vão tentar descobrir se a policial foi mantida na casa. 3 novas testemunhas foram ouvidas e tiveram a identidade preservada por segurança. Cães farejadores da Polícia Militar indicaram que a soldado esteve na laje de uma casa conhecida por sediar julgamentos comandados por criminosos. Por isso, a suspeita de que Juliane tenha sido vítima de um tribunal do crime na comunidade. Os investigadores ainda não sabem se Juliane foi morta com a própria arma. Os criminosos a mataram com cápsulas do mesmo calibre usado pela Polícia Militar. O carro onde o corpo foi encontrado foi retirado de um pátio, onde estava aguardando para ser leiloado. Os investigadores acreditam que ela foi morta dentro do veículo. Juliane dos Santos Duarte tinha 27 anos. Estava de folga e morreu ao tentar solucionar um furto dentro de um bar da comunidade. A polícia mantém a recompensa de até R$50 mil por informações sobre o crime. Até agora, 2 suspeitos foram presos. Um deles é um traficante da comunidade conhecido como Sem Fronteira, que já foi investigado pela morte de outro policial. E Silvinho, que foi flagrado por câmeras estacionando a moto da soldado após o crime. Ele nega envolvimento na morte de Juliane. Eu não sabia! E olha, clientes de bancos que foram feitos reféns em agências do Rio Grande do Sul estão ganhando indenizações na justiça. Em Fontoura Xavier, no norte do estado, 2 assaltos desse tipo ocorreram em menos de 6 meses. Pelo menos 30 pessoas pediram ressarcimento por dano moral. Este ataque ocorreu em março do ano passado. Foi no município de Fontoura Xavier. Parte das pessoas que estavam nesse banco e que foram mantidas reféns, obrigadas a formar um cordão humano, não se conformou com a situação e foi procurar a justiça. Na decisão mais recente, o juiz responsável pela análise disse ser evidente a responsabilidade do banco, pois o cliente estava sob a segurança da instituição financeira. Já são mais de uma dezena de casos reconhecendo dano moral às vítimas de Fontoura Xavier. As indenizações variam de 20 mil a 40 mil reais. Os bandidos fugiram levando reféns e deixando todo mundo assustado na pequena cidade com cerca de 10 mil habitantes. Em agosto do ano passado, teve mais um ataque em Fontoura Xavier.
Xavier. Criminosos com armamento pesado ameaçaram moradores outra vez. A cena se repetiu e as vítimas novamente serviram de escudo para os bandidos. Os criminosos formaram um cordão humano para evitar ataques. Eram mais de 30 vítimas, todas moradoras do pequeno município. 2 agências bancárias foram invadidas ao mesmo tempo nesse dia. Foram quase 30 minutos de pânico. Curiosos se protegiam atrás dos carros. Houve tiroteio. O grupo fugiu levando reféns que foram liberados minutos depois no interior do município. E olha, novos confrontos entre facções criminosas no Rio de Janeiro são investigados pela polícia. Até a festa de um traficante virou motivo de uma ação policial. Tiros ou fogos de artifício? Essa é a dúvida que a polícia tem sobre a homenagem feita ao aniversário do traficante Leandro Botelho Nunes, o Scooby, no Morro dos Macacos, zona norte do Rio. Enquanto não tem a resposta, os agentes investigam uma guerra pelo domínio da venda de drogas na região. O confronto entre facções para tomar o controle do território começou em junho desse ano, com a prisão de um dos chefes do tráfico na comunidade, José Sérgio da Silva, conhecido como Quatro Molas. Na operação, um sargento da Polícia Militar foi morto. Depois disso, Scooby, que estava escondido no Complexo da Maré, reassumiu a chefia do morro. Ele é um dos bandidos mais procurados do Rio. Este vídeo mostra aliados de Scooby depois de uma tentativa de invasão à comunidade. Segundo a polícia, eles resistiram ao ataque da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. A quadrilha recebeu apoio e armas de traficantes da Maré, também na Zona Norte. 3 dos suspeitos já foram identificados. Um foi preso. De acordo com as investigações, traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, que faz divisa com o Morro dos Macacos, teriam tentado tomar os pontos de venda de drogas entrando pela mata. O túnel Noel Rosa chegou a ficar fechado por 6 horas por causa de confrontos entre bandidos. Uma operação da PM foi feita em Vila Isabel. 4 suspeitos foram presos. Bom, agora você vai ver detalhes sobre a ação de quadrilhas especializadas em assaltar lojas. E um método antigo para entrar nos locais continua em alta. Dá trabalho, mas virou necessidade. Todo dia, no fim do expediente, um funcionário coloca uma corrente na frente desta loja de material de construção. É uma barreira contra a mais nova onda de roubos em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Então a gente tem que fazer qualquer coisa para dificultar. Esses postos dificultam, porque leva muito tempo, requer um certo, muito barulho. Então as pessoas evitam de pegar lojas como a minha, que tem esse tipo de aparatos, né? Foram 6 ataques da gangue da Marcha Ré em menos de um mês na cidade. Todos da mesma forma, de madrugada. Câmeras de segurança mostram os criminosos invadindo uma loja de eletroeletrônicos. Mercadorias que estavam perto da porta foram parar longe. Um ladrão tentou tirar computadores do mostruário, mas não conseguiu. Os outros pegaram TVs e produtos próximos à saída. Essa ação do grupo é muito rápida. Com certeza o sucesso do bando está sim vinculado à agilidade e à habilidade da forma que eles cometem os crimes. É tudo muito rápido, como mostra este flagrante. São ladrões que forçam a entrada de uma loja de roupas. 2 seguram o portão, enquanto outro assaltante entra. Ele esconde o rosto com capuz e boné preto e ganha a ajuda de mais um colega. Enquanto um faz a limpa na entrada da loja, o outro pega as peças no fundo. Eles saem com os braços carregados de produtos e assim que entregam as roupas para um criminoso do lado de fora, voltam para pegar mais. Os assaltantes deixaram um prejuízo de quase R$30 mil. Esta loja de acessórios para motos também foi alvo de ataque. Os ladrões param o carro na frente do comércio às 5 da manhã e avançam com tudo. Amassam a porta de ferro e quebram o vidro. 2 criminosos saem do carro e com mais 3 comparsas recolhem 20 capacetes e 10 capas de chuva. Eles vão embora logo depois com a mesma facilidade com que entraram. Considerando a forma como o crime foi cometido, as circunstâncias e analisando as imagens, é possível constatar que se trata do mesmo grupo criminoso. Os comerciantes estão assustados, principalmente quem tem guia rebaixada na frente da loja, como é o caso do Fábio. Ele diz que vai reforçar a estrutura do portão de ferro. Pretendo colocar umas travessas internas,
e colocar umas tramelas e uma chapa de aço reforçando essa porta internamente. Há muitos exemplos parecidos. Um deles é o das gangues que jogam pedras para forçar a parada de veículos em rodovias. Numa onda de ataques no Rodoanel, rodovia que circula a Grande São Paulo, uma pedra atravessou o para-brisa e atingiu o passageiro. A vítima precisou ser socorrida. Em uma única noite foram registrados 30 ataques. Outra gangue agia na rodovia Fernão Dias, na chegada à capital paulista. Os ladrões espalhavam pedaços de madeira e pedras para estourar os pneus dos carros e obrigar os motoristas a pararem. Neste momento, eles eram assaltados. Uma gangue de adolescentes agia em Higienópolis, bairro nobre da região central de São Paulo. Neste flagrante, uma das meninas arranca o celular de uma mulher. Ela cai e, em seguida, as outras meninas saem correndo. Eram 5 adolescentes no bando. Outra quadrilha se especializou no roubo de relógios de luxo. Este flagrante foi feito no estacionamento de uma churrascaria no Rio de Janeiro. O homem numa moto pega o relógio de um cliente. O grupo também atuava em São Paulo e em Belo Horizonte, mas foi descoberto e preso pela polícia. O delegado diz que as quadrilhas trocam de cidade ou de tipo de crime depois de uma onda de ataques, tudo para não ficarem visadas no mesmo local. O que a gente observa é assim, que eles estudam, planejam um determinado crime, não é, praticando reiteradas vezes em alguma cidade e depois migram para outros crimes à medida que a polícia vai fechando o cerco, a imprensa vai divulgando informações e vai cada vez dificultando a ação deles, eles vão migrando para outros tipos de delitos. Em Mogi das Cruzes, a onda de ataques fez a associação comercial cobrar uma resposta rápida da polícia. Os furtos dão tantos prejuízos que a loja de materiais de construção já tem 16 câmeras, sensores e até uma cerca reforçada de arame farpado nos fundos, parecida com as que a gente vê em presídios. Se o diretor de um presídio viesse aqui na minha loja, acho que ia pedir para eu prestar uma consultoria para ele, porque o que tem de segurança aqui é formidável. Vamos fazer mais uma pausa aqui do RF com você. Na sequência, mais notícias. Hoje, gente, o assunto especial, a reportagem do dia sobre animal de estimação. Eles sentem o que os donos sentem também, viu? Então pode mandar a sua selfie com o seu animal de estimação, o seu gato ou o seu cachorro. Agora sim, vamos ver a reportagem. Isabela não vê a hora de trocar a aliança de mão e se mudar para o apartamento que comprou. O imóvel passa por reformas. O teto da sala foi rebaixado e as cerâmicas da cozinha e do banheiro trocadas. É meu sonho, né? Morar no que é meu e não pagar um aluguel. Tem muita gente comemorando graças ao crédito imobiliário, que teve a primeira alta depois de 4 anos em queda. Isso só foi possível graças à economia, que voltou a aquecer, mesmo que de forma lenta. E também porque as pessoas estão, mais uma vez, guardando dinheiro na poupança. Os financiamentos são feitos com recursos do Fundo de Garantia e da poupança. Por isso, quanto mais dinheiro aplicado, maiores as chances de o mercado imobiliário continuar aquecendo. A melhora veio agora, em 2018, depois de 4 anos de estabilidade, segundo o presidente da Comissão de Direitos Imobiliários da OAB de Minas. A poupança, ela tornou-se muito atrativa em função da queda da Selic. Selic está dando 6,5%, a poupança está dando em torno de 6%, ou seja, competindo com o fundo de investimentos, com CDBs, e esse crédito, quando ele aumenta na poupança, repercute bem no setor imobiliário. O especialista lembra que é preciso planejamento para financiar um imóvel. O financiamento pode ser de até 35 anos, então quanto maior o prazo do financiamento, maior risco a pessoa corre e, logicamente, vai pagar mais juros com o decorrer dos anos. Isabela se programou e decidiu comprar um imóvel usado de 3 quartos. Ela financiou 80% do valor total e dividiu em 360 meses. Segundo ela, um processo rápido e bem simples. Vai valer a pena porque eu vou estar pagando o que é meu, né? Aluguel, querendo ou não, hoje é uma coisa que você não tem retorno, né? Então vai valer a pena sim.
E mais R$1 bilhão devem ser devolvidos à Petrobras em um acordo de leniência firmado pela Operação Lava Jato. Os valores vêm de um acordo de colaboração assinado pelo engenheiro Svi Skornik em 2016. O operador, condenado pela Justiça, se comprometeu a devolver mais de R$87 milhões aos cofres da Petrobras. O restante dos recursos vem de uma parcela de quase R$688 milhões da subsidiária brasileira da empresa Keppel FELS, que também fechou acordo de leniência com o MPF. Os valores representam a maior recuperação de recursos já feita pela Justiça brasileira. Até agora, a Petrobras já restituiu R$2,5 bilhões. O valor parece expressivo, mas representa só 20% do total de mais de R$12 bilhões previstos em 187 acordos firmados pelo Ministério Público Federal. Não me digam que os brasileiros não podem vencer a corrupção. A solução para esse problema depende de boa vontade da sociedade e boa vontade política. Faremos tudo o que for possível e necessário para que possamos continuar com esse trabalho de forma firme, intensa, independente. Essa foi a 12ª devolução de recursos no âmbito da Lava Jato. Pelo menos outros 19 celebrados pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro prevêem a devolução de R$452 milhões para os cofres da Petrobras. E 8 candidatos à presidência da República participaram de um debate na TV Bandeirantes. O encontro durou mais de 3 horas. A ordem dos participantes foi definida por sorteio. Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, da Rede, Jair Bolsonaro, do PSL, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB e Ciro Gomes, do PDT. A Justiça não autorizou que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, participasse. O debate, que teve duração de pouco mais de 3 horas, começou com os candidatos respondendo a perguntas sobre a criação de empregos. Na sequência, foi a vez dos próprios candidatos fazerem perguntas uns aos outros. Foram discutidos assuntos como segurança, educação, dívida pública, saúde e aborto. Ao fim, já durante a madrugada, os participantes tiveram 1 minuto e meio para que fossem feitas as considerações finais com o tema livre. O tema mais importante é a substituição desse sistema que fracassou. Sistema corrupto, incompetente. As pessoas que estavam no debate são os mesmos de sempre, com as mesmas promessas de sempre, envolvido em todo um esquema, infelizmente, que existe na nossa nação. Deu para abordar os vários temas da economia, do emprego e renda, que é a maior preocupação hoje dos brasileiros, das brasileiras. Nós temos que debater, dialogar com serenidade, respeitando a indignação que os brasileiros estão vivendo nesse momento. O Brasil está muitos problemas, né? E não é um ou outro que você tem que atacar de forma global. Eu acho que o mais importante que a gente pode fazer aqui é mostrar à população que a gente tem o Brasil acima de tudo. Eu vim aqui para apresentar projeto para o Brasil. Projeto para enfrentar a desigualdade profunda que nosso país tem, né? Projeto que represente os 99%, não 1%. Não interessa também a muitos candidatos aprofundar os temas, inclusive porque as suas propostas são de fato artificiais. Nós precisamos entrar na casa dos brasileiros com muito respeito, com muita humildade. A política brasileira está falhando miseravelmente. Nós precisamos, pelo exemplo, pela segurança, propor ideias e dar o exemplo. E a Justiça determinou o bloqueio de bens do ex-prefeito de Cosmópolis, Antônio Fernandes Neto, e do atual chefe do Executivo, José Pivato. Os dois teriam cometido irregularidades no contrato de uma empresa de equipamentos de informática para escolas municipais. A investigação feita pelo Ministério Público revelou a existência de direcionamento no edital e pagamento com valores excessivos. Esse contrato teria sido feito em 2014, com validade de 2 anos, mas foram feitas 3 prorrogações, o que provocou aí um aumento de 45% do valor.
O prefeito José Pivato nega as irregularidades e, segundo ele, os contratos foram feitos na administração anterior e que na administração dele foi apenas uma prorrogação. Mesmo assim, já pediu para suspender o pagamento a partir deste mês. A medida segue até o fim do processo. Nós não conseguimos localizar os advogados de defesa do ex-prefeito Antônio Fernandes. Já os donos da empresa de informática alegaram que vão recorrer da decisão e que estão à disposição para qualquer esclarecimento. A colisão entre dois ônibus do transporte coletivo deixou 14 feridos na Avenida John Boy Dunlop, em Campinas. O acidente ocorreu no fim da tarde de ontem. De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus, o veículo da linha 249 bateu na traseira de um articulado da linha 211. As pessoas feridas estavam no veículo que provocou a batida e foram atendidas no local. Segundo o SAMU, as vítimas tiveram lesões leves. Ainda não foi confirmado se houve erro do motorista ou falha mecânica. E terminou a rebelião no presídio de Taubaté, no interior de São Paulo. Todos os reféns foram libertados sem ferimentos. Depois de 28 horas de rebelião, os últimos reféns foram libertados. Eram 2 agentes penitenciários e 4 religiosos. Melhoria na alimentação, alguma melhoria no kit vestuário, condições referentes à visitação, superlotação. Mas antes disso, houve momentos de tensão. Do lado de fora do Centro de Detenção Provisória de Taubaté, parentes dos presos estavam angustiados. Os presos já estão pagando aí, gente, pelo delito deles. A família não tem que pagar. Tropas especiais da Polícia Militar se mantiveram posicionadas dentro e fora do CDP, enquanto um grupo de detentos negociava com as autoridades. O motim começou na tarde de quarta-feira. Presos rebelados renderam agentes penitenciários e religiosos que faziam trabalhos voluntários no local. Ao todo, foram 13 reféns. Com capacidade para 844 presos, o Centro de Detenção Provisória de Taubaté abriga 1.521 detentos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária em todo o país é de 687 mil presos. 36% são de presos provisórios. E a Polícia Militar apreendeu cerca de 300 quilos de maconha na noite desta quinta-feira no Vale das Flores, região do Parque das Nações em Limeira. Um homem foi preso no local. De acordo com a Polícia Militar, a droga estava escondida em uma residência que faz fundo com a casa onde um homem morreu ao trocar tiros com policiais no final da tarde da última quarta-feira. Realizávamos aí o patrulhamento de força tática pelo bairro Vila das Flores, onde fomos parados por um transeunte, o qual nos informou que o indivíduo de prenome Eduardo guardava em sua residência uma grande quantidade de drogas. Foi fornecido aí o endereço e as características e através da denúncia nos deslocamos para o local, onde entramos em contato com a genitora de Eduardo, a qual acabou franqueando a nossa entrada em sua morada e acabou testemunhando e presenciando a localização de uma grande quantidade de maconha. A droga estava dividida em tabletes que somam cerca de 300 quilos. Um jovem de apenas 20 anos foi preso. Ele já é conhecido da polícia. Já tem passagem na adolescência, né? E acabou informando aí para a equipe policial que estava guardando aquela droga para um indivíduo Chanley e outro indivíduo aí, Roberto, de vulgo Furão, o qual se envolveu em ocorrência em data anterior com equipe também de força tática. Ainda segundo a polícia, toda a droga que foi apreendida deveria ser comercializada na cidade de Limeira e na região. E a Polícia Militar Rodoviária de Limeira recuperou uma carga roubada na rodovia Anhanguera. Um homem foi preso. O caminhão com a carga de cerveja, avaliada em R$80 mil, foi roubado próximo à cidade de Brotas. Durante a abordagem policial, o suspeito tentou fugir. Chegou ao nosso conhecimento, através da nossa base operacional, de que o veículo, o cavalo trator e o reboque, tinham perdido o sinal pela rodovia Washington Luiz. De imediato, as nossas viaturas começaram o patrulhamento com vistas ao veículo e pela rodovia Anhanguera
nós nos deparamos com os veículos sendo conduzidos pelo indiciado que está presente. E quando ele avistou as viaturas e percebeu que estava sendo acompanhado, ele abandonou o veículo, parou o veículo na rodovia e saiu correndo. Correu para um local de mata, próximo à fazenda Itapema, e de imediato fizemos o cerco e logramos êxito em deter o indivíduo. O homem foi levado à delegacia de Limeira. Ele confessou o crime. Ele confessou que ia receber a quantia de R$1.000 para levar esse caminhão até um destino. E disse que não participou da ação do roubo, porém ele receberia esse dinheiro em troca de conduzir esse veículo até a cidade de Campinas. Segundo a polícia, esse tipo de carga vem sendo alvo frequente dos bandidos. Estão havendo bastante ocorrências aí de roubo de carga de cerveja pela facilidade do comércio desse produto, pela facilidade de comércio desse produto. E também tem que ser levado em consideração o valor do veículo também. É um veículo novo e um veículo aí, então também tem grande valor aí para os meliantes. Alguns equipamentos que são usados pelos criminosos para cortar o sinal do rastreamento do caminhão também foram encontrados no veículo e apreendidos pela polícia. Mudando de assunto, cientistas descobriram uma molécula no sangue capaz de mudar o tratamento contra a depressão. 11 milhões de pessoas sofrem com a doença só aqui no Brasil. A pesquisa começou a partir do estudo de uma molécula presente no sangue chamada acetil L-carnitina, que desempenha um papel super importante no metabolismo da gordura e na produção de energia. O primeiro passo das equipes de cientistas dos Estados Unidos foi conduzir um estudo em camundongos, onde descobriram que a acetil L-carnitina tem um efeito antidepressivo de ação rápida nos animais, ao contrário dos inibidores usados hoje no tratamento da doença, que podem demorar até semanas para produzir efeito. Com essa descoberta, o estudo foi ampliado e passou para um segundo nível, o teste em pacientes. Homens e mulheres com idades entre 20 e 70 anos foram convidados para participar da experiência. Ao todo, 71 pessoas diagnosticadas com depressão fizeram parte do estudo, 28 com sintomas moderados e 43 com sintomas mais graves. Além deles, outras 45 pessoas saudáveis também participaram como um grupo de comparação. Então, os dados dos depressivos foram comparados com o dos pacientes saudáveis. E os cientistas chegaram à mesma conclusão que tiveram com os testes em animais. Eles descobriram que os pacientes com depressão apresentavam níveis mais baixos de acetil L-carnitina. Agora, a ideia é testar se suplementos da molécula podem ajudar a tratar ou, quem sabe, até curar a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. E esse total, que representa 5% da população mundial, continua aumentando. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de casos. São 11 milhões e meio de pessoas com a doença. E uma nova recomendação dos pediatras deixou muitas mães com dúvidas. Qual será a hora certa de iniciar a higiene bucal dos bebês? Olha só o sorrisão do Lucas. Ele tem 1 ano e meio e está cheio de dentes de leite. Antes mesmo deles aparecerem, a mãe já limpava a gengiva do bebê. Nós fazíamos a higiene bucal dele, às vezes com gás, às vezes com uma escovinha de dedo de silicone.
Ao contrário de Lucas, Isadora ainda não tem dente. Mesmo assim, a mãe faz a higiene da boca da menina, de 1 ano. No início ela chorava, agora não chora mais, já acostumou. Eu costumo fazer isso depois das refeições. Para este pediatra, a regra é clara. A partir do 6º mês de vida, quando a criança começa a comer, deve ser feita a higiene bucal, mesmo se não houver dentes. Toda vez que a criança comer algum tipo de alimento, tem que se limpar a boca da criança. Ou a criança que não está no aleitamento materno exclusivo, ou a criança que está no aleitamento materno, mas já tem introdução de alimentos. Essas crianças, mesmo que não tenham dentes, precisam limpar a boquinha. Mas essa recomendação divide opiniões entre alguns médicos e dentistas. A Associação Brasileira de Odontopediatria indica a limpeza na boca das crianças só depois de aparecer o primeiro dente. Ou seja, deve-se evitar limpar a gengiva do bebê, principalmente quando há o aleitamento materno. Como as doenças relacionadas aos dentes e gengivas têm a ver com a contaminação e o leite materno ajuda numa contaminação mais adequada, vamos dizer assim, ele é um protetor. As células de defesa, que todos sabem que o leite materno tem para beneficiar o corpo inteiro do bebê, também o fazem na cavidade bucal. Para o dentista especializado em cuidados com as crianças, elas devem usar uma escova macia, adequada à idade, pelo menos 2 vezes ao dia. De preferência uma escova comum, específica para aquela idade mesmo, de 0 a 2 anos, e tem muitas marcas no mercado. Todas as crianças utilizam uma pasta de dente com flúor, uma concentração acima de 1000 ppm, que é o que está escrito no rótulo, pelo menos 2 vezes ao dia, numa quantidade muito pequena, equivalente a um grãozinho de arroz até os 3 anos de idade. Desde que Cecília nasceu, Isabela passava gaze na gengiva da filha, pelo menos 1 vez por dia. Eu fiquei em dúvida, mas segui a orientação e depois eu vim aqui me consultar para ter certeza sobre o melhor método para adotar com a minha filha. Cecília tem 3 meses. A bebê se alimenta exclusivamente com leite materno. Depois de passar pela consulta com o odontopediatra, a mãe tomou uma decisão. Para usar uma escovinha só quando aparecer o primeiro dente, que antes disso era desnecessário. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você, mas continuamos falando sobre saúde. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante para a saúde do nosso corpo. Vamos falar da água. Reportagem do dia. Antes de exibir a matéria, vamos colocar algumas participações agora? Pode colocar então os donos de animais de estimação participando aqui do RF com você. Um super beijo para o Emanuel e o Arladim, de Salvador, Bahia. Beijão, que coisa mais linda. Josiane e a Milena, olha em cima da TV. Beijão, lá de Pernambuco, super beijo, viu? Se você quer mandar sua foto também, então manda no WhatsApp, depois a reportagem vou exibir aqui. 19971024854. Agora sim, psicólogos norte-americanos garantem que os cães entendem sim que o choro humano pode ser sinal de dor ou pedido de socorro. Eles entram em ação mais rapidamente por causa disso. A conclusão é baseada numa pesquisa realizada em uma universidade dos Estados Unidos. O Pitbull Ozzy, de 10 meses, é o melhor amigo da modelo e empresária Vanessa, que ficou conhecida em todo o Brasil depois de ganhar um reality show. Basta ela fingir que está chorando, que o Ozzy corre rapidinho para saber o que aconteceu. E o Ozzy não é o único nessa assistência emocional não, viu? Ele lambe. Ele lambe, aí fica enfiando o fuço assim, tipo, pra eu parar de chorar. Como explicar esse comportamento dos cães? Será que eles entendem que choro é um sinal de sofrimento? Esse assunto sempre foi polêmico entre os especialistas. É difícil dizer que eles ficam tristes, né? Mas também não dá para dizer que não. Eu não conheço nenhuma comprovação científica de que eles fiquem tristes. Os cães entendem muito a gente, né? Todo o nosso estado emocional. Quando a gente está triste, quando a gente está alegre, quando a gente está doente, ou até quando a gente está chorando, assim, eles sempre vêm no nosso auxílio, assim. Help! Psicólogos norte-americanos entraram na discussão e garantem: os cães entendem sim que o choro humano pode ser sinal de dor ou pedido de socorro. E entram em ação mais rapidamente por causa disso.
A conclusão é baseada numa pesquisa feita na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. 34 cães e seus respectivos donos participaram da pesquisa. Nós temos as imagens dos testes feitos com 6 cães. Os psicólogos dividiram os animais em 2 grupos. No primeiro, os donos pediram socorro sem alterar o tom de voz a cada 15 segundos. Nesse meio tempo, eles murmuravam uma música, sem demonstrar muita emoção. Os humanos ficaram atrás de uma portinhola de vidro, fechada apenas com um ímã, fácil o suficiente para o animal abrir com um pequeno empurrão. Na segunda etapa, os humanos choravam e gritavam por socorro, com voz de desespero. Segundo os pesquisadores, os cães foram à procura dos donos nos 2 casos. Mas ao examinar a frequência cardíaca dos cachorros no momento do resgate e o tempo que eles demoravam para abrir a porta, os psicólogos notaram a diferença. Os cães socorreram os donos 4 vezes mais rápido quando eles pediam ajuda da maneira mais tensa. Numa ligação pela internet, Julia Meyers Manor explica que a pesquisa é importante porque demonstra que os cães têm empatia, ou seja, capacidade psicológica para se colocar no lugar do dono e sentir o que ele está sentindo. Segundo a pesquisa, os cães entendem que choro significa dor e sofrimento, conseguem interpretar o tom de voz. Em outras palavras, os cachorros são grandes observadores do comportamento humano. Apesar do resultado dos testes, Júlia diz que o estudo ainda não é definitivo. Primeiro, porque poucos cães participaram do projeto, apenas 34. Segundo, porque alguns humanos fingiam medo e tristeza melhor do que outros que não eram tão convincentes assim. Mesmo assim, a equipe de estudiosos reconhece a importância da pesquisa. A pesquisa é mais um indício de que os cães aprenderam a identificar as emoções humanas ao longo dos séculos de convivência, tanto pelas nossas expressões faciais quanto pela fala. A Vanessa, dona do Ozzy, aquele do começo da reportagem, também acredita que cães se sensibilizam com o choro humano. Dificilmente eu choro, sei lá, pra minha família, com os amigos, e eu vou chorar quietinha no meu quarto e o Ozzy dorme comigo. Então o Ozzy percebe toda essa situação, toda essa movimentação. E aí como é que ele age? Ele começa a me beijar desesperadamente. Ozzy vem correndo consolar a Vanessa. A empresária conta que teve um outro pitbull, o Jack, que já salvou de uma situação perigosa quando 3 ladrões invadiram a casa dela. O ladrão, ele chegou a abrir a porta do meu quarto, só que eu acho que ele não sabia que eu tava lá. Eu tava no banheiro. Ah, você tá no banheiro. Então, ele não te viu. Ele abriu a porta do meu quarto e deu de cara com o Jack. Então, só de olhar pro Jack, eu acho que ele ficou assustado. E nesse dia ele rosnou. Só de ver o cara estranho. Só de ver o cara estranho entrando, abrindo a porta do quarto. E aí o ladrão, perna pra quem quer, né? O ladrão fugiu. Quando eu fui fazer o BO na delegacia, o delegado olhou pra mim e falou: você sabe que você foi salva pelo seu cachorro. Beatrice também assina embaixo a pesquisa da Universidade Americana. Ela tem 10 cães em casa. Você tá triste, ele já vem. Você não tem nem que chorar às vezes, porque dependendo como você tá, ele só senta do teu lado, fica, ou ele vai apoiar a cabeça na tua perna, fica te olhando, tá como tentando consolar você. Segundo ela, algumas vezes os animais vão além. Beatrice conta que numa situação em que estava muito apreensiva, uma das cachorras, a Açucena, que morreu 8 anos atrás, teve um comportamento surpreendente. Era muito fechada a mata. E quando eu fui ver, eu não sabia onde estava. E você olha tudo fechado. Eu falei, agora como eu vou voltar para casa? Eu só olhei a cachorra me olhou, ela tomou posse e foi caminhando na frente. Eu falei, o negócio vai ser seguir ela. Você não teve dúvida, foi seguindo? Foi seguindo, não pensei 2 vezes. Do jeito que ela me olhou,
Eu falei, não, ela sabe que eu estou perdida. Aí eu fui, ela me levou de volta. Eles sentem quando a gente está doente. A veterinária Ana e o tratador Gregory são voluntários que cuidam de centenas de cães abandonados em São Paulo. E afirmam que já viveram situações que reforçam os resultados da pesquisa. Você começa a gritar, a chorar, a fazer eles realmente percebem que tem alguma coisa errada. O tom de voz faz diferença? Faz diferença o tom de voz, a atitude, né? A atitude assim de mão. Agora eu vou propor um teste pro Gregory. Ele vai fingir que tá triste, vai fingir que tá chorando ali, para ver se os cães se aproximam. Os cães estão todos espalhados por aqui. Vamos ver se eles conseguem perceber e ouvir o Gregory chorando. Vamos lá? Então, fica à vontade. Vamos ver se a pesquisa tá certa. Já veio o primeiro. Veio um só para averiguar. Dá uma choradinha aí, Gregory. Os cães chegam rapidinho. Olha, eles emitem todos os sinais que eles sabem para tentar fazer as pessoas melhorar. Não importa o lugar. Pelo que a gente viu aqui, parece que sempre que houver alguém triste ou desesperado, vai ter um cãozinho solidário disposto a oferecer carinho, proteção e algumas lambidas. Não existe nenhum ser no mundo que consegue passar amor sem falar nada, né? Só com um olhar ele já... Cientista de dados. Essa é a carreira que está em alta no momento e quem escolhe essa profissão para seguir não fica sem emprego, hein? Olha só. Rafael se formou em física, Gabriel em computação, mas hoje eles são cientistas de dados numa empresa que cria programas de computador para gestão empresarial. É uma carreira nova, promissora e cheia de desafios na área da chamada inteligência artificial. Um ramo da ciência que simula a capacidade humana de raciocinar e resolver problemas. A primeira coisa que mais me atrai na ciência de dados é que não tem muito limite do que você pode fazer. Então, existe muitas coisas, muita demanda por parte do mercado de análises inteligentes. Então, é algo que eu acho que tem muito futuro. Os cientistas dessa profissão do futuro não usam microscópios nem passam o dia em laboratórios. A rotina deles é na frente de um computador. Criam modelos matemáticos a partir de centenas, milhares de informações de bancos de dados de empresas. A nossa função como cientistas de dados é pegar esses dados que eles estão lá simplesmente guardados numa gaveta e tentar trazer informações para a empresa, para o cliente, que ele possa usar. É como pegar uma pedra bruta e lapidá-la até que se torne uma pedra preciosa. As empresas modernas estão em busca desse diamante no meio do caos de informações que se tornou o mundo atual e precisam da tecnologia para serem competitivas. Você fornece os dados para o computador e ele, com estatística, consegue aprender o comportamento em cima desses dados, que é justamente o valor, né? O que esses dados estão te mostrando. Pode ser para melhorar as vendas ou para reter clientes, por exemplo. Eu tenho aquele cliente que não compra comigo há 1 ano. Eu posso dizer, se essa pessoa, ela saiu, ela não compra mais comigo. Eu pego todo o histórico dessa pessoa. Eu sei que essa pessoa comprava uma vez por mês, ela tinha um ticket médio de R$60. A partir dessa análise, o algoritmo criado pelo cientista de dados compara o perfil do cliente que deixou a empresa com aqueles que ainda estão comprando e, dessa forma, evita uma perda maior. A demanda por esse tipo de informação dentro das empresas é cada vez maior. Só que faltam profissionais no mercado para fazer esse trabalho. Uma consultoria norte-americana apontou que das 12 mil vagas abertas para cientistas de dados nos Estados Unidos em 2015, apenas 50% foram preenchidas. No Brasil não existe um levantamento desse tipo, mas a procura também é grande, o que faz a carreira ser muito valorizada e a remuneração alta. No ano passado, o salário de um cientista de dados variava entre R$11.500 e R$18.000. Hoje vai de R$12.000 a R$22.000, segundo o levantamento de uma consultoria brasileira, o que significa que a valorização foi de 8% de um ano para cá. Isso tem atraído muita gente para os cursos nessa área. As empresas nos buscam. Aqui, um aluno no 2º semestre, ele já está empregado. E com bons salários. Porque são
profissionais que não existem no mercado. É uma carreira muito nova. Wagner é diretor acadêmico de uma faculdade que oferece um dos poucos cursos de graduação em ciência de dados existentes em São Paulo. São 2 anos de formação e abrange uma série de conhecimentos da área de tecnologia. Hoje a gente tem uma fusão de várias tecnologias, então eu tenho inteligência artificial, eu tenho Big Data, eu tenho Cloud, eu tenho Cyber Security. Um cientista de dados, ele precisa conhecer dessas várias tecnologias e como elas se relacionam com a sua massa de dados. Tanto é que, na falta de cursos de formação específicos, esta empresa tem buscado profissionais que já dominem essa área do conhecimento. A gente contrata pessoas que entendam parte do assunto, né? Então, por exemplo, matemáticos, físicos, estatísticos ou alguém que entenda profundamente ciência da computação, e a gente treina internamente a partir de cientistas de dados já qualificados, já formados por nós. Gabriel diz que, com dedicação, qualquer um pode entrar nesse formidável mundo novo da ciência de dados. E é uma característica muito forte do cientista de dados, você ser autodidata, você ir atrás do conhecimento, porque cada dia que sai um artigo novo, um algoritmo novo que você tem que aprender, você tem que se atualizar. Bom, e antes do intervalo, vamos ver mais participações. No bloco anterior, mostramos aqui uma reportagem especial sobre os sentimentos dos cachorros, né, em relação aos donos e pedir selfie de animais de estimação. Então, vamos ver. Maiara e o Marley, lá do Mato Grosso do Sul, super beijo para vocês. A Marlene e a Lindinha, lá do Rio Grande do Sul, beijão. Soraya e o Dude, de Minas Gerais, beijão também. Naildes, lá da Bahia, que cachorro lindo, super beijo. Luizinho, Edson e o Bidu do Piauí, beijão pra vocês. Confira na reportagem de Larissa Israel. Ela é imperceptível a olho nu, mas está presente na maioria das vezes no nosso dia a dia. Nas camisetas, nos cosméticos e até nos produtos de limpeza. Já sabe do que estamos falando? Sim, da nanotecnologia. Está na área de tecido, na área têxtil, área de farmácia, metalurgia, química, biologia, medicina, né, produtos para beleza. Então todas essas áreas têm nanotecnologia já embarcada há muito tempo e a gente só se dá conta agora. A nanotecnologia ainda é uma ciência pouco conhecida, mas já tem sido amplamente empregada pela indústria em várias cadeias produtivas. E para popularizar os conceitos referentes a essa nova ciência e as suas implicações para a vida moderna, o Senai São Paulo criou a Escola Móvel de Nanotecnologia. Através da nanotecnologia, a gente consegue ter produtos com propriedades diferentes das que a gente tem, ou seja, produtos mais eficientes. Um exemplo são os materiais com bio-nanotecnologia, né, que eles são biodegradáveis. Então, um polímero, um plástico que leva 120 anos, a gente pode ter ele, uma decomposição dele em 24 horas, 36, com um tempo de decomposição melhor. E tem o outro lado da nanotecnologia, que são patentes, né? São um grau de inovação. A gente vai vender produtos com tecnologia embarcada, né, e vai concorrer com outros países da União Europeia. A carreta está estacionada em Limeira e vem recebendo alunos da cidade. Durante a visita, os estudantes conseguem ter o primeiro contato com a área, que consiste no estudo da manipulação da matéria em escala atômica e molecular. Além disso, alguns cursos também são ministrados. Para o Fábio, essa experiência vai trazer muitos benefícios. A gente pode agregar muito nas empresas com essa inovação e é um novo caminho que a gente pode seguir na nossa carreira de trabalho. A carreta faz parte da Semana Inova, que traz uma série de atividades voltadas à indústria. Ativa, né, do Senai São Paulo para mostrar um pouco o que a gente tem desenvolvido dentro da área de inovação e tecnologia no Senai. Então é uma maneira da gente estar se aproximando da indústria, da universidade, os nossos alunos, a comunidade, de conhecer um pouco mais o Senai por dentro, com diversos eventos que acontecem durante toda a semana.
Nesse segundo semestre, a carreta vai rodar 9 cidades do estado de São Paulo. A próxima a receber a unidade móvel é a cidade de Sorocaba. Bom, do comércio de rua até os shoppings, os lojistas esperam faturar até amanhã com as vendas do Dia dos Pais. A Associação Comercial e Industrial de Campinas prevê crescimento de 1,5%. Veja na reportagem de Vinícius Boer. Falta pouco para o Dia dos Pais. Será que os filhos já compraram o presente? Ainda não. Não. Ainda não, ainda tô pensando no que vou dar. Ainda não. Tô na dúvida ainda. Ainda não, tô pesquisando, dando uma olhadinha nas opções, os valores também, como que tá o comércio. É normal. Até mesmo o comércio de rua sabe que a procura fica sempre para a última hora. Sim, né? Porque vai que aparecem outras opções, aí a gente sempre deixa para a última. Tô na dúvida ainda. Eu vou ver para domingo só. O que ele vai usar e que ele vai gostar bastante, como roupa, algum calçado, que vai agradar bastante ele. Bom, vamos comprar amanhã ou depois. É de uma hora, né? A expectativa do comércio de rua e dos shoppings é de crescimento de 1 a 1,5% nas vendas. O número pode ser pequeno, mas para os economistas é um sinal de otimismo. Eu diria que, apesar dele ser um tamanho ainda não muito expressivo, né? Eu acho que ele dá uma ideia de um certo otimismo, né? Porque o Dia dos Pais é uma data realmente, como você até falou, ela fica no meio do ano aí, um pouco mais, e está longe do 13º, né? Então, o poder de compras está meio baixo realmente, mas eu diria para você que a expectativa de esse 1,2% a 1,5%, ela é mais otimista para o Dia dos Pais, né? Uma vez que nós tivemos anos anteriores com números negativos. Então, esse número sendo positivo e podendo chegar até um pouco mais, eu diria para você que é um otimismo para o Dia dos Pais. Os campineiros devem gastar em média R$ 109. Os presentes mais procurados são roupas, calçados, eletroeletrônicos, celulares e relógios. O almoço especial em restaurantes também é a opção de muitos filhos. O número de contratações temporárias caiu na região metropolitana de Campinas. No ano passado, 1.296 pessoas foram contratadas para a temporada de Dia dos Pais. Esse ano, as oportunidades de emprego caíram 2%. Basicamente é o seguinte, a mão de obra para o Dia dos Pais, né, a gente chama de mão de obra temporária, né? Quando uma data está boa, está com boa perspectiva, o que acontece? O próprio comércio, ele contrata mais temporários para melhor atender, né, e, portanto, alavancar mais venda, né? Mas, como a gente tem visto, né, os números do emprego aqui no Brasil e em Campinas, na região, eles estão muito em baixa. Por quê? Porque a crise ainda está influenciando as empresas, enfim, as entidades a contratar menos porque eles não têm motivo para contratar mais. Então, a expectativa é que as empresas, principalmente o comércio, ele vai pegar menos gente porque ele tem já um conjunto próprio na empresa, que ele vai tentar utilizar essa mesma mão de obra, né, e adquirindo alguma coisa muito pequena, né, para alavancar. Mas a expectativa é realmente essa. A crise no emprego acabou afetando também a crise na contratação de temporário para o Dia dos Pais. Na próxima semana, a Associação Comercial e Industrial de Campinas fará um levantamento para calcular o faturamento com o Dia dos Pais na região. Aproveito então para deixar feliz Dia dos Pais para todos os papais do Brasil, especialmente para o meu Walter, viu? Super beijo. Deus proteja todos vocês, viu? E ótimo final de semana. Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser.